Olá, aqui é a Tatiana. Que bom que você está assistindo ao segundo vídeo dessa série, onde eu explico como enxergar melhor de longe e de perto, recuperar a nitidez e a clareza visual sem precisar mais do óculos para tudo, ou recuperar a visão que você possa ter perdido por algum motivo. Sem cirurgias ou medicamentos, de uma forma natural e eficaz. E nesse segundo vídeo você vai aprender práticas e dicas para iniciar o seu processo de melhora visual ou daquela pessoa que você quer ajudar. Independentemente do tipo de problema de visão e independentemente da gravidade dele. Desde o uso de óculos por qualquer motivo até uma doença considerada incurável e progressiva. E eu vou te contar hoje sobre os 5 grandes mitos que você provavelmente já deve ter ouvido falar sobre o que faz mal ou não para os seus olhos. E também nós vamos fazer um exercício visual na prática. Nós vamos utilizar uma folha, essa aqui, uma folha qualquer com letras. O que você tiver aí ao alcance, qualquer folha, pode ser um livro, uma revista, para você praticar esse exercício que vai melhorar instantaneamente o seu foco. E ao final ainda eu vou liberar para você um vídeo de um treino visual com 1 hora para você colocar em prática até o final dessa semana e já sentir nos seus próprios olhos o benefício do método. Mas antes de começar, eu gostaria que você prestasse muita atenção a essa história. Eu sou Margarida Corrêa, tenho 69 anos, fui professora 40 anos em Areia, na Paraíba. Quando eu estava com mais ou menos com 7 anos, eu começava a olhar, fechar um olho e abrir o outro. Um olho, quando eu fechava, eu não via nada. Sempre eu tive aquela ilusão que todo mundo era assim. Foi quando meu irmão disse, você é cega. Então eu fui fazer um exame de vista. Quando cheguei lá, o médico disse que eu tinha um problema no olho de nascença, que um olho trabalhava mais do que o outro. Então eu tinha miopia, estigmatismo. Aí eu comecei a usar óculos com 7 anos de idade. Aquele problema foi aumentando cada vez mais. Aí chegou o ponto que começou aquela visão boa que eu tinha, melhor, começou a perder. Então fui ao médico. Aí eu contei a ele disse, infelizmente, dona Margarida, eu estou com 69 anos. Ele disse, infelizmente, a sua visão não tem mais cura. O seu globo ocular está como uma bola de assopro, dessas que a gente assopra, quando chega no último ponto a gente amarra. É o caso do seu olho. A senhora nem pode pegar peso, porque o olho está arriscado a estourar. Aí pronto, me desenganou. Só um olho, porque o outro não se via. Então só um é que fazia esse serviço todo. Um olho só. Então prejudicou. Então ele disse que não tinha mais cura. Então mandou. Não tem também lente que aumente mais. Estacionou. Aí ficou de uma maneira, foi diminuindo, mas não foi de uma vez assim, uma vez. Foi diminuindo. Eu começava a escrever, saindo fora da linha, mas escrevia. Só que chegou um ponto que eu não escrevia mais. Não sei o que é açúcar, só sei experimentar. Não sei o que é café, não sei o que... A garrafa de café eu vou despejo fora da boca da garrafa. Pego o remédio errado, caí 2 vezes em 2 buracos de bueira aí. Fiquei até aqui, sem poder sair. Meu irmão veio me visitar e trouxe esta alma santa, né? Meu nome é José Cláudio Soares, eu sou aluno da doutora Tatiana Gebrael no curso Olho de Águias. Eu vim aqui a Areia, aqui na Paraíba, trazer um amigo meu, e quando cheguei aqui ele me apresentou a irmã dizendo que ela era cega. E eu fiz umas perguntas a ela disse que já não via há alguns anos, que ela não via, por um olho disse que nunca enxergou e pelo outro não enxergava há alguns anos, e eu ensinei um dos exercícios que eu fazia para deixar de usar óculos. Assim mesmo, eu fiz o primeiro dia sem fé, né? Fiz o segundo, fiz o terceiro, no 4º dia, eu disse, mas não está clareando minha visão, olhava muito para longe. Aí eu via, ele disse que quando eu começasse a ver, o primeiro que eu vi era as nuvens.
bem assim na distância. Aí eu olhava assim, via as nuvens perfeitas. Eu passava naqueles prédios, eu olhava assim, via a janela, 3, 4 janelas que eu não via, só via aquele vulto. Já distinguia a janela. Aí fui me animando. Aí um dia eu disse ao meu filho, Tiago, eu estou vendo. Ele disse, graças a Deus, mãe. Eu digo, eu estou vendo, terminou a novela, aí começou a passar aquelas letrinhas, né? E eu, Tiago, eu estou vendo o nome dos artistas passando. E, graças a Deus. Peraí que eu vou ver se a senhora está vendo mesmo. Aí eu fui buscar um livro, diga que palavra é essa. Eu olhava e dizia. Eu olhava e dizia. Aí, olha, graças a Deus, a senhora está vendo mesmo, mãe. Vez quando a minha cunhada tentava pegar no meu braço quando avistava uma calçadinha, né? Aí eu olhava para ela e dizia, me solte. Eu estou vendo a calçadinha. Mas bem, achava bom. Terminou indo na frente, deixando eles dois atrás. E eu digo, eu vou sair na frente para guiar vocês. E vocês não estão sabendo de nada. E ele ficou muito feliz. Eu vou falar para Cláudia, eu vou falar para Cláudia. O Bené, o irmão da Margarida, me liga dizendo, Zé, está acontecendo um milagre. A Margarida começou a enxergar. E eu não fiz os exercícios tudo. Fitar ao sol e virar o pescoço até o final, voltar até o final, 10 minutos. Depois desses 10 minutos, aí faz a conchinha. Fecha a mão e coloca em cima dos olhos e respira. Você acredita que a agulha, quando eu vou botar, às vezes a agulha cai. Eu sozinha, digo, pronto. E baixa assim a cabeça, fica a cabeça baixa olhando, do fé da agulha no chão. Eu ia para a rua, sozinha. Eu disse, quando é que a senhora vai sem ver desse jeito? Hoje eu vou para a rua. Desço as calçadas, subo calçada, vou na caixa, subo as calçadas da caixa, vou para o correio, subo pela calçada e desço pela calçada. Pessoal, eu vi tua mãe na rua, com quem? Sozinha. Eu digo, não acredito não. Mas já tá indo pra rua, já tá indo ao banco, já tá olhando o extrato. Para mim, a maior felicidade do mundo, a maior riqueza que pode existir é a visão. A seu Cláudio, eu não tenho nem palavra para agradecer o que ele fez por mim. Porque uma pessoa fazer o que o senhor ter feito, eu não tenho palavra para lhe agradecer. Aí veio a doutora Tatiana, que é meu anjo da guarda. Doutora Tatiana, se não fosse sua bondade, seria de mim. Jamais eu alcançaria o que eu estou alcançando. Primeiramente Deus, segundo o seu Cláudio e a senhora. E eu vou a gente se achar, sem ver, dentro de uma casa, dona de casa, acostumado a trabalhar, acostumado a fazer as coisas tudo. E se achar bem desutilizado, se revolta. Não se revolta porque tem Deus. Onde Deus está, Deus estando com a pessoa, a gente está feliz. Por isso mesmo eu confio em Deus. Vou terminar a minha vida vendo. Você deve ter percebido que a dona Margarida, que inclusive tem o nome da minha mãe, voltou a enxergar, mesmo depois de ter sido desenganada pelos médicos, de ter sido considerada cega, mesmo tendo um problema visual sério e com a idade avançada. É possível, mesmo em casos graves, voltar a enxergar com a aplicação do método. Então imagina se o seu problema não for tão grave quanto o dela. Se você acha que é muito difícil diminuir o grau dos óculos, ou então melhorar a visão depois dos 40, então assiste esse vídeo todo, pois eu vou te contar como eu já ajudei milhares de pessoas comuns com os mais variados problemas visuais a recuperarem sua visão.
E é maravilhoso ver como uma comunidade incrível está se formando em prol de uma verdadeira revolução visual. Eu gostaria de agradecer a todos os comentários que já foram deixados aqui na página e dizer obrigada aos muitos compartilhamentos. Gratidão mesmo, é fantástico. Obrigada por me ajudar a espalhar essa mensagem de que é possível enxergar melhor. E se você está aqui e ainda não assistiu ao primeiro vídeo, então eu recomendo que você assista, pois nele eu mostro o porquê eu chamo o tratamento convencional que é feito com os olhos de operação tapa-buracos e a razão de quase sempre os olhos piorarem com esse tipo de abordagem. E também eu mostro na estrutura dos olhos alguns dos princípios para você melhorar naturalmente a sua visão, quais os hábitos e estilo de vida que causam os problemas nos olhos e o que você pode fazer para reverter essa situação e ter uma boa visão para o resto da vida. É possível sim recuperar sua capacidade de enxergar, diminuir o grau dos óculos, evitar cirurgias, melhorar a nitidez para longe, o foco para perto, recuperar e ampliar o campo visual, diminuir a pressão interna dos olhos, eliminar catarata, degenerações na mácula, restaurar a saúde da retina, equilibrar os dois olhos, ajustar a lubrificação dos seus olhos e o alinhamento deles. Sim, é real e eu vou até o fim desse vídeo te dar dicas valiosas para você colocar em prática na sua rotina diária e conseguir alcançar esses resultados. Só que eu quero deixar uma coisa muito clara para você. É muito real sim, mas não é mágica. Não é uma pílula mágica que você toma e pronto, está enxergando melhor. É um processo de fortalecimento que na maioria das vezes não é demorado não, mas é um processo onde você cria melhores hábitos visuais e pratica exercícios que vão relaxar, estimular e equilibrar os seus olhos. Tudo natural e muito eficaz. E apesar de alguns casos parecerem um milagre, não é um método milagroso, ok? Lembra que eu te falei no vídeo anterior? Eu, quando era criança, desenvolvi hipermetropia, astigmatismo e estrabismo, que eu cresci vendo o grau dos meus óculos aumentarem, enxaquecas terríveis e muita dependência dos óculos de grau e óculos escuros. E que depois que eu conheci o método de melhora natural da visão e coloquei em prática exercícios e técnicas simples na minha rotina corrida na época, melhorei totalmente a sensibilidade à claridade, dores de cabeça e reduzi minha dependência dos óculos de grau. Pois bem, essa transformação que o método de melhora natural da visão causa na vida das pessoas me encantou e me fez passar os próximos anos da faculdade de terapia ocupacional, minhas especializações e o meu mestrado me dedicando a estudar o método profundamente, aplicá-lo na prática com pacientes do hospital universitário e ajudar quem sofre com problemas visuais. Foram mais de 5 anos de estudos e pesquisas, fiz todas as formações e especializações no método de melhora natural da visão, desde as mais básicas até as mais avançadas, inclusive uma parte da formação foi realizada na Califórnia, nos Estados Unidos. E quando eu voltei ao Brasil, comecei a aplicar todo esse conhecimento e prática no meu consultório, já como uma das instrutoras habilitadas do método. E eu tomei como missão profissional ajudar o maior número de pessoas que eu consegui. E não demorou muito para iniciarem muitos casos de sucesso e a notícia se espalhar de que havia um tratamento efetivo para melhorar problemas visuais. Eu montei em 2011 um grupo voluntário de exercícios no Parque Vila Lobos, na cidade de São Paulo, onde a gente praticava alguns dos exercícios básicos da técnica para quem quisesse participar e aprender, independentemente da idade ou do problema visual. E sempre buscando alcançar e ajudar o maior número de pessoas, eu comecei então a divulgar pela internet e em vídeos os casos de melhoras das pessoas que eu atendia no consultório. E isso tomou uma grande repercussão. Eu recebi e-mails e pedidos de pessoas do Brasil inteiro e até de outras partes do mundo. Então foi quando eu resolvi transformar todo o meu conhecimento em cursos e materiais online, em vídeos que atingiram então milhares de pessoas. E eu percebi, mais do que saber fazer os exercícios visuais, as pessoas precisavam de uma metodologia de ensino que ajudasse a incorporar não só os exercícios, mas os hábitos saudáveis de visão na rotina do dia a dia. E a minha experiência como terapeuta ocupacional me ajudou a criar um sistema em que as pessoas conseguiam fazer sozinhas os exercícios em casa, colocavam efetivamente o método em prática e melhoravam a visão.
E foi incrível ver o crescimento dessa verdadeira família que enxerga bem. E hoje nós temos dezenas de milhares de alunos, milhões de visualizações nos vídeos do meu canal do YouTube e uma equipe agora que não mede esforços para continuar levando essa transformação e ajudar mais e mais pessoas. E nessa família sempre tivemos pessoas de outros países também querendo enxergar melhor. E isso plantou um desejo no meu coração de também ajudar pessoas que não falavam português. Isso eu me esforcei, aprendi outros idiomas, expandi essa transformação para o mundo. Hoje nós temos também alunos que falam espanhol e inglês. Talvez você me conheça pelos vídeos que eu publico na internet, palestras, simpósios internacionais. E realmente eu tenho muito orgulho de ser a pessoa no mundo que já ajudou mais alunos a voltarem a enxergar bem com o método. Eu fico muito feliz pela repercussão do meu trabalho, mas mesmo já ajudando tanta gente, ainda hoje eu me emociono com cada história que eu recebo como se fosse a primeira. E essa que você vai ver agora é uma delas. Em julho de 2015 eu tive um descolamento de retina. Comecei a ver alguns flashes dos lados do olho, aí foi no oculista, ela constatou que tinha ocorrido um deslocamento de retina. Aí eu marquei uma consulta uns 15 dias depois e fui no cirurgião. Falou, olha, realmente vai ser caso de fazer uma intervenção cirúrgica. Aí ele entrou na sala, né, ele já tinha se trocado, falou, João, e aí, como é que você tá? Tudo bem? Tranquilo? Vamos fazer a última avaliação pra gente entrar pra cirurgia? Vamos, tal. Aí ele levantou assim um pouco, franziu a boca e ficou ali uns 2, 3 minutos com a boca franzida. E aí ele debruçou na maca. E aí, bom, nesse momento eu caí na real, perdi a visão. Na semana seguinte eu retornei lá, já tomando os medicamentos, tudo, já passando todos os colírios que ele tinha mandado. Retornei lá, ele olhou tudo e falou, olha, já começou a aparecer uma catarata no olho. Que após a cirurgia vitrectomia, que é a cirurgia de descolamento de retina, a catarata ela precipita, ou seja, ela aparece, então precisa fazer a cirurgia de catarata. Só que no dia 19 eu estava exatamente aqui e eu senti alguma coisa esquisita no meu olho esquerdo. Quando eu fechei o olho, eu comecei a sentir no olho esquerdo exatamente aquilo que eu senti no olho direito quando descolou a retina. Ou seja, estava tendo um descolamento de retina também no olho esquerdo. Falei, doutor, olha, eu senti um negócio esquisito no olho esquerdo, eu acho que eu estou tendo um descolamento de retina, dá uma olhadinha no meu olho esquerdo. Ele olhou e falou, nossa, ela abriu, você está tendo um descolamento no olho esquerdo. Vamos fazer uma cirurgia já. Quando chegou no dia 23, eu cheguei lá, ele examinou e falou, João, já era. Então ela abriu e não tem mais o que fazer, nós vamos ter que fazer a cirurgia. Fez a cirurgia e no final da tarde eu já estava liberado para voltar para casa. Ou seja, eu estava cego. E a Márcia, ao invés dela procurar alguma coisa científica, ela estava procurando alguma coisa natural. E aí ela viu alguns vídeos da doutora Tatiana e me chamou para ver também. E aí teve o workshop, começou a doutora Tatiana apresentar alguns exercícios, eu já comecei a fazer alguns exercícios que ela estava ensinando e tal. Quando ela abriu o curso, de manhãzinha nós já entramos no curso dela. E aí comecei a fazer os exercícios e aí eu comecei a mudar a minha vida, o sistema que eu tinha de vida, eu comecei a mudar completamente. Alimentação, cuidar da minha saúde, melhorar a forma que eu dormia. Quando eu retornei na próxima consulta, eu fui lá, ele examinou a catarata. A do olho esquerdo, ela começou a regredir. E aí que aconteceu de eu ficar muito feliz, né? Aí ficou muito bom, eu falei, então tá tendo resultado. E eu continuei exercitando. E lá no meu quintal, tinha lá uma caixa da Pepsi. Todo dia eu passava ali do lado da caixa, que ela ficava numa altura exatamente do meu olho, eu passava ali e eu olhava na caixa, eu via uma caixa escura e via uma mancha clara. Isso todo dia, né? De manhã, tarde. No meados de maio,
cheguei bem perto. Eu vi uma caixa azul. Uma mancha branca. Aí eu olhei de novo e realmente confirmei, a caixa estava azul e a mancha branca. Se eu comecei a enxergar cor, é porque a barba está começando a reagir. E aí eu fiquei muito feliz. Hoje realmente eu tenho uma vida totalmente diferente. Eu voltei a recuperar a minha confiança de vida. Eu voltei a ter confiança, mesmo o médico falando que eu nunca mais ia correr, eu voltei a correr. E a minha qualidade de vida melhorou muito. Uma das minhas missões de vida é gerar mais e mais histórias como essa que você acabou de assistir. Eu quero e vou levar essa transformação também para todos que precisam dela e revolucionar a forma com que nós cuidamos dos nossos olhos. E acho que você notou que em todas as histórias que eu mostrei aqui nesse vídeo e nas outras histórias que você provavelmente já assistiu, tem muitas outras gravadas em vídeo aqui mesmo nessa página que eu recomendo que você assista, ok? E em todas elas, as pessoas citaram alguns exercícios e técnicas para melhorar a visão. E que eles seguiram um programa específico para o problema visual que eles tinham. Eu vou te falar um pouco mais sobre isso enquanto eu conto para você quais são os 5 grandes mitos sobre a saúde dos seus olhos que já te contaram até hoje. Você acha que os problemas visuais são causados única e exclusivamente pela idade? Que o sol faz mal para os seus olhos? Que os olhos não se desenvolvem mais depois dos 7 anos? Que a culpa é só da genética? Bom, então presta atenção no que eu vou te mostrar agora. Mito número 1. Depois dos 40 anos, todo mundo vai ter que usar óculos. A idade é a causa dos problemas visuais. Tá aí um dos maiores mitos. A maior causa dos problemas visuais são os maus hábitos que nós temos, levando uma vida moderna, dentro de salas fechadas, sobrecarregando a visão de perto, dormindo em quartos claros à noite, sem utilizar a nossa visão periférica e praticamente não descansando os olhos. Ou a gente está no computador, ou estamos no celular, ou lendo um livro. Eu falo mais sobre isso e mostro como nós sobrecarregamos os músculos oculares, os músculos externos, os da íris, os dos cristalino, no vídeo 1. Mas saiba que estes hábitos ruins, praticados ao longo de uma vida, levam aos problemas visuais. E eles acontecem depois dos 40, geralmente porque os seus olhos já estão cansados e sobrecarregados demais. Eles começam a jogar toalha, já que você passou boa parte da sua vida cuidando mal deles. Uma pessoa com mais de 40 anos, mas que teve bons hábitos e praticou exercícios visuais, provavelmente não vai precisar de óculos, nem aos 50, nem aos 60, 70, enfim. Vai enxergar bem para o resto da vida, pois exercitou os músculos dos seus olhos da maneira correta. O envelhecimento não tem de estar ligado ao adoecimento, muito pelo contrário. Veja os casos das minhas alunas, Dona Ilka Vasconcelos, Ivone Pasta, 82 anos e consegue ler as letrinhas do jornal. E a Edith Carvalho, lendo as letras pequenas da Bíblia sem óculos. Eu quero te mostrar agora como isso é possível para você. A gente vai praticar uma ativação do seu foco agora. E para isso a gente vai usar aquela folha com letras que eu pedi para você separar. Vamos lá? Então vamos. Primeiro você vai tirar os óculos e as lentes de contato para praticar comigo agora. Como eu disse, pode ser qualquer folha, preferencialmente com a letra preta e o papel branco, tá bom? Mas pode usar o que você tiver aí na mão. Não faz com o celular não, faz com uma folha de papel, tá bom? Bom, primeiro você vai olhar para as letras, piscar e vai passando os seus olhos letra por letra. Vai deixando os seus olhos acostumarem com a visão sem óculos ou sem lente de contato, tá bom? Pisca. Coloca mais ou menos a folha uns 2 palmos abertos de distância de você, uns 30 centímetros. Você vai olhar para essas letras, percebe como tá, dá um tempinho para os seus olhos acostumarem. Agora, você vai descobrir qual é o seu olho mais forte, qual é o seu olho mais fraco.
cobre alternadamente com a mão, mas ó, não é para apertar os seus olhos, tá? Você vai cobrir um olho, cobrir o outro olho, cobrir um olho, cobrir o outro olho, até você ver qual é o olho seu que está enxergando aquela letra com mais nitidez e com menos nitidez. E aí você vai cobrir o seu olho mais forte, aquele que está vendo mais claro, aquele que está vendo melhor. Não é para apertar os olhos, não precisa nem fechar os olhos. É só você suavemente cobrir com as mãos. E você vai continuar lendo as letras com o seu olho mais fraco. Agora você vai fazer o seguinte, você vai trazer essa folha ou esse livro que você tiver na mão bem pertinho do seu nariz, assim ó. E vai olhar bem de perto para essas letras. Vai passando essas letras na frente do seu olho que tá descoberto. O outro olho mais forte continua coberto. É meio esquisito mesmo, é meio estranho, é meio difícil ler, não dá para ver quase nada mesmo. Só dá para diferenciar às vezes o que é preto do que é branco, o que é letra e o que não é. Tudo bem, não se preocupa, a gente está agora fazendo um fortalecimento. Você não precisa ter foco agora, a gente está só olhando. Então vai direcionando, piscando, relaxa, respira. E agora volta a folha na posição normal. Continua piscando. Olha para a folha, tenta respirar e relaxar. Às vezes a maioria das pessoas ligam enxergar com tensionar os olhos. A gente precisa tirar esse hábito de você. Então respira, solta os ombros, pisca. E agora você vai novamente aproximar essa folha do nariz e olhar para essas letras bem pertinho. Pisca e olha bem pertinho. Vai passando as letras, tá tudo bem se você não conseguir ler, tá bom? Vai focalizando nas letras. Respira. Pisca. Olha as letras. E agora volta a folha na posição normal e descobre o seu olho mais forte. E percebe agora como está a sua visão. Percebe que as letras parecem que ficaram maiores, mais fáceis de ler. É incrível, né? Em 90% dos casos, a visão melhora instantaneamente. Mas se isso não aconteceu com você, basta repetir esse exercício, às vezes com um pouquinho mais de relaxamento, tá bom? E se você não tem a visão de um olho, se o seu olho mais fraco não tem visão, então você pode fazer só com o seu olho mais forte. Só que se você tiver a visão dos dois olhos, se você quiser conseguir enxergar as letras com os dois olhos, então você faz essa ativação exatamente do jeitinho que eu te falei aqui, tá bom? Mas se o seu foco melhorou, a sua nitidez melhorou, se isso aconteceu com você, coloca aqui para mim nos comentários. Me conta como que tá a sua visão depois desse simples e rápido exercício, ok? A grande maioria das pessoas sente melhora de resultados imediatos, porque o que nós trabalhamos agora? As estruturas dos seus olhos, como se fosse uma ginástica ou uma musculação mesmo. Para mostrar para você que a idade, além de não ser a causa, também não é um impeditivo para a melhora visual, mesmo depois que o problema já começou. Se você já usa óculos, a diminuição de grau pode acontecer, como foi o caso do Gilson, meu aluno. Você pode ver, comparando as receitas de óculos dele, que depois dos exercícios ele zerou o grau para longe, zerou o astigmatismo e diminuiu consideravelmente o grau para perto em apenas 3 meses de exercício. Assim como também a catarata não está ligada à idade. O seu cristalino pode ser movimentado por músculos ciliares se você alternar constantemente o seu olhar para perto e para longe. Tá aí uma dica para você começar já. Olhe longe pelo menos 10 minutos por dia, piscando suavemente. Com isso, você ou a pessoa que você quer ajudar pode prevenir catarata ou regredir se ela já estiver aí presente. Como foi o caso da minha aluna Edith Carvalho, que mesmo depois da indicação cirúrgica, o médico oftalmologista se surpreendeu quando examinou o olho dela e notou que a catarata havia desaparecido com a prática dos exercícios. Veja o laudo da minha aluna Sônia Maia, atestando que antes ela tinha catarata e agora tem visão normal nos 2 olhos.
Eu tenho alunos com mais de 90 anos que voltaram a enxergar, a ler, dirigir e realmente não existe limites. Quando você pratica exercícios, seus olhos respondem, independentemente da idade. Uma outra dica que eu te dou e que fez muita diferença para a recuperação da minha aluna Danila Seibit, que brecou a degeneração macular e secou o edema que havia na mácula é: olhe para os detalhes. Não desvie o olhar no rosto das pessoas. Olhe para os detalhes das letras quando você lê, como a gente fez no exercício, por exemplo. Isso pode fazer com que você evite o envelhecimento e degeneração da sua mácula, a região da sua retina que vê os detalhes. A Danila hoje consegue fazer as coisas do dia a dia e vê o rostinho dos netos. Foi assim que o meu aluno Mário Wunder deixou de tomar injeções nos olhos com aplicações de medicamentos. Ele já tinha tomado 33 injeções e depois dos exercícios conseguiu drenar o edema e melhorou a visão a ponto do médico suspender as injeções. Antes dos exercícios, ele lia a fonte 48, tamanho 48 do computador, e depois passou a ler a fonte tamanho 10, bem pequena mesmo, sem óculos e com 73 anos de idade. Mito número 2. O médico sabe mais de você do que você mesmo. Não sou contra médicos ou contra a medicina tradicional. Muito pelo contrário. A oftalmologia fez e faz muito por nós. E quando você inicia o método de exercícios naturais, continua frequentando o médico normalmente. Uma coisa não substitui a outra. E eu tenho amigos oftalmologistas e médicos que admiram e indicam o meu trabalho. Alguns deles até já gravaram entrevistas dizendo a importância do método natural e do meu trabalho. A questão é que você não pode achar que só o médico vai resolver os seus problemas e que ele sabe mais de você do que você mesmo. Nem você pode achar isso e nem deixar o médico te trate como se você não soubesse de nada e simplesmente faça aquela consulta onde você vai sair dali mais desnorteado do que quando entrou, sem entender muita coisa do que ele disse ou do que aconteceu com seus olhos, simplesmente aceitando um óculos, um procedimento ou um medicamento, sem ao menos ter a chance de opinar, de discutir no bom sentido da palavra. Você ou aquela pessoa que você quer ajudar não podem ser mais meros pacientes que não comandam o seu próprio corpo. Agora você já está entendendo como o método natural pode te ajudar a se empoderar do seu processo de saúde. E outra coisa também, não deixa que ninguém te desanime e tire de você a confiança de que você pode melhorar a sua visão. Talvez você saia desse vídeo e vá conversar com o seu médico ou um parente e ele vai te dizer: imagina, isso não existe, não funciona, não vai dar certo para você. E eu te digo, um leão nunca vai te ensinar a voar. O seu médico pode ser um leão na prática, nos conhecimentos dele, e a maioria deles são muito competentes. Porém, se ele não entender de tratamento natural ou nunca tiver ouvido falar em exercícios, como é que ele vai te incentivar a praticar? Ele não sabe voar e provavelmente não vai te incentivar a alçar voos tão grandes que ele mesmo não possa te segurar. Agora, a maioria dos meus alunos conseguem resultados tão significativos que o próprio médico oftalmologista muitas vezes se interessa pelo método. E eu fico muito feliz com isso, pois a união dos tratamentos seria o ideal. É o que buscamos e acredito que será o futuro. Eu recebo ligações e contatos muito frequentes de médicos interessados no tratamento. Eu já cuidei, inclusive, de alguns deles, das suas esposas e dos seus filhos. Na era onde a informação está muito mais acessível, graças à internet, você tem a oportunidade de saber sobre os tratamentos naturais, propor condutas e sim, um bom médico será o seu parceiro nisso. As consultas passarão a verificar o que está melhorando e não somente o que está piorando nos seus olhos. Isso é maravilhoso e depende de você, ok? Mito número 3. A genética é responsável pelos problemas visuais e doenças progressivas não podem melhorar. Eu já publiquei tantos casos de alunos que melhoraram a visão, mesmo com doenças consideradas incuráveis e progressivas. E se você já assistiu a um desses vídeos, sabe que a genética não é a maior culpada pelos problemas visuais. E que sim, doenças consideradas incuráveis podem melhorar e muito com a aplicação do método. Um estudo da BBC divulgou que somente 10% da causa da miopia, por exemplo, é genética. Os outros 90%, segundo o estudo, acontecem por causa do ambiente inapropriado que nós passamos boa parte do dia. Isso é muito bom,
Pois se fosse a genética, só nascendo de novo para você melhorar sua visão, não é mesmo? Mas não, existe uma forma muito mais simples e eficaz. Outros estudos concluíram, por exemplo, que o fato da não exposição ao ar livre é uma das maiores causas da miopia e que a maneira como somos educados hoje em dia pode ter provocado o aumento do problema. Dá uma olhada no mar de óculos em qualquer sala de aula, que você vai entender que a genética não é a culpada nesse processo. Não somos escravos da genética como se imaginava. E eu mesma já gravei estudos de casos e vídeos com pessoas que, mesmo tendo manifestado doenças graves, obtiveram resultados incríveis com o método. Como no caso da Joana Fernandes com retinose pigmentar, do Rodrigo Albertoni com ceratocone, do Sérgio Siqueira com doença de Stargardt, da Ieda com membrana epirretiniana e dezenas de casos com degeneração macular e problemas na mácula, Dona Ilka Vasconcelos, Mário Wunder e outros exemplos de alguns que você está vendo aqui agora na tela. Quando relaxamos e ao mesmo tempo damos a estimulação correta para os olhos, e eu vou falar mais sobre isso no terceiro vídeo e também nesse vídeo quando eu falar para você do mito número 5. Mas só para você entender, nós ativamos com o método de exercícios células que não se degeneraram, mas que estavam inativas no meio daquelas células que sofreram lesão. O que acontece na maioria dos casos das doenças graves? Pensa-se que todas as células morreram. Mas não, algumas ainda estão vivas, mas elas não estão funcionando por falta de estímulo. Quando estimulamos, elas são capazes de se ativar e muitas vezes fazer o papel daquelas que já morreram. E é por isso que o campo visual pode aumentar, por exemplo, na retinose pigmentar, ou quando houve uma perda pelo glaucoma. E é por isso que é possível recuperar a visão central quando houve degeneração na mácula ou na retina, ou quando a perda foi neurológica. Como você pode verificar nesse exame de campimetria feito pela minha aluna do curso Olhos de Águia, Eliana Rotundo, que teve uma perda de campo visual por causa do glaucoma. As partes escuras demonstram o problema, é onde não tem visão, ok? Repara o exame antes e compara com o que foi feito depois de alguns meses de estimulação. Houve uma recuperação e aumento das áreas que enxergam. Veja que as partes pretas diminuíram consideravelmente. E conseguimos isso mesmo a Eliana tendo ouvido dos médicos que aquela visão estava perdida e confessando para mim depois que não havia nem praticado com muita regularidade os exercícios. Usando essa mesma lógica de que a genética sozinha não manifesta o problema, se acrescentarmos o fortalecimento correto, mudarmos alguns detalhes do ambiente e adequarmos hábitos saudáveis de visão, mesmo com a nossa vida moderna, nós conseguimos resolver problemas visuais que pareciam impossíveis de serem resolvidos, mesmo com a vida corrida que todos nós temos. E aqui a dica é: dê pausas de 5 a 10 minutos, pelo menos a cada 50 minutos a 1 hora no computador, celular, leitura ou televisão. Veja que você não precisa parar de usar o computador ou ler livros, isso faz parte da nossa vida moderna. E você está aqui me vendo pelo computador ou pelo celular. Eles não vão prejudicar a sua visão se você souber usá-los da maneira correta. Mesmo que você trabalhe com o computador uma boa parte do dia, como eu, por exemplo. Nas pausas, também encaixe outros exercícios de relaxamento visual, como alguns que eu ensino para os meus alunos. Uma coisa que você pode fazer agora: gira os seus olhos abertos, assim, ó, piscando algumas vezes. Pode fazer algumas vezes para cada direção. Abertos. Isso. Vai sentindo se é difícil, se é pesado fazer esse movimento. Não força, tá bom? Somente gira. Agora você vai fazer isso com os olhos fechados. Fecha os olhos e gira novamente 2 a 3 vezes para cada direção. Faz um giro completo mesmo, bem grandão, sem forçar, tá bom? Umas 3 vezes para cada direção. Isso. Agora você vai girar de novo os seus olhos abertos. Sente. Sente como é que o movimento ficou mais leve, mais fácil, mais solto. Isso relaxa os músculos ao redor dos olhos. E veja como eles respondem muito rápido a qualquer estímulo que damos a eles.
Os meus alunos sentem alívio nas tensões ao redor dos olhos com apenas alguns dias de prática dos exercícios visuais. Por falar nisso, muitas pessoas têm me perguntado nos comentários sobre o treinamento Olhos de Águia, um método que transforma os exercícios em parte da sua vida. Porque uma coisa é você saber que os exercícios funcionam, outra é você saber como praticar, o tempo ideal, quais os específicos para o seu caso e conseguir de forma organizada tornar eles parte da sua rotina, essa rotina maluca que a gente tem hoje em dia. Como eu já disse, eu criei um sistema que funcionou para dezenas de milhares de alunos. Uma metodologia para colocar as técnicas em prática, mesmo tendo uma vida corrida de uma mulher que trabalha, tem filho, várias horas por dia, inclusive no computador, como você pode imaginar. Nem por isso eu tenho olhos cansados e perco visão a cada dia, muito pelo contrário. E assim como eu, a maioria dos meus alunos não tinham tempo de sobra e mesmo assim melhoraram a visão, como nos casos dos executivos Roberto e Wilson Ramos, que recuperaram a visão após descolamento de retina, mesmo tendo vidas agitadas e cheias de trabalho no escritório. Ou então a minha aluna Claudete Moreto, piloto de trem. Sim, piloto de trem, que mesmo com uma jornada de trabalho muito intensa, conseguiu praticar, colocar na rotina de treino e diminuir o grau dos óculos. Uma outra dica importante, exponha seus olhos à luz solar. E é aí que eu preciso falar para você do mito número 4. O mito de que o sol causa problemas visuais ou o sol é perigoso para os seus olhos. Esse é um dos maiores mitos e um dos mitos mais graves. Essa mentira que nos foi ensinada está literalmente cegando muita gente nesse mundo. O sol é luz de vida. E não se expor ao sol ou então usar óculos escuros de maneira indiscriminada, se não é o maior, é um dos maiores causadores de problemas visuais no mundo. Eu poderia aqui gravar uma aula só de 3 horas aqui, só falando dos benefícios da luz solar para os seus olhos e os benefícios de passar mais tempo ao ar livre. Não há tempo para isso, infelizmente, mas deixa eu te contar algumas pesquisas e você vai entender por que se afastar do sol ou usar óculos escuros faz mal para os seus olhos. Uma equipe de pesquisadores australianos recentemente revisou os principais estudos desde 1993 relacionando crianças, miopia e o tempo passado ao ar livre. E eles descobriram que em mais de uma dúzia de estudos, analisando mais de 16 mil crianças em idade escolar no total, as mais propensas a serem míopes ou desenvolverem miopia são as que passavam menos tempo ao ar livre. Alguns dos estudos posteriores também descobriram que estar ao ar livre protege até mesmo as crianças que liam muito ou que tinham os pais míopes. E por que isso acontece? Porque a luz do sol nutre os olhos. E isso foi verificado por muitos estudos e amplamente divulgado nas revistas científicas. Além de nutrir com todas as cores. Sim, a luz do sol tem todas as cores. E ela estimula a fixação da vitamina D, responsável pela saúde do seu cérebro e do seu sistema imunológico, e que também ajuda a regular a saúde dos olhos. Pesquisas recentes indicam que o sol estimula a liberação de dopamina diretamente nos olhos, o que não permite o crescimento exagerado e alongado dos olhos, como no caso da miopia, mantendo o tamanho normal dos olhos. Uma das camadas da sua retina possui melanina. Você sabia disso? Sim, e isso te protege. Caso você esteja me ouvindo aqui perguntando, mas e o buraco na camada de ozônio? Seus olhos têm uma proteção natural, óculos escuros lá na sua retina, e eles podem se enfraquecer ou perder a função caso você utilize muitos óculos de sol artificiais, por exemplo. Além do que, lembra que eu te contei no vídeo 1 que o que abre e fecha a sua pupila é o músculo da íris e que para isso acontecer precisam ocorrer variações de luz e escuro? Pois é, quando você fica muito tempo em sala fechada, não pratica o exercício sunning ou em solar, por exemplo, um dos principais exercícios do método, ou então todas as vezes que você sai à luz solar, você coloca óculos escuros, sua íris se enfraquece. Suas pupilas ficam cronicamente dilatadas, diminuindo a sua capacidade de se adaptar à luz solar e o que também diminui o seu foco, já que a contração da pupila faz parte do processo de você conseguir focalizar bem os objetos, por exemplo.
Todos os casos de melhora que você viu nesse vídeo e nessa série e aqui nessa página deixaram de usar óculos de sol. Fizeram exercício de exposição ao sol com os olhos fechados e, somado a outros exercícios e técnicas do método, estão enxergando melhor a cada dia. Eles fazem musculação, que fortalece a visão e ao mesmo tempo regula a pressão interna dos olhos, já que esse movimento da íris faz o líquido interno dos olhos circular com mais facilidade. Além de aumentar a saúde da córnea e aquecê-la, o que permite deixá-la mais lisa e uniforme, importantíssimo para diminuir o grau de astigmatismo e regredir ceratocone. Minha aluna Ieda zerou o grau de astigmatismo, por exemplo. Fora que aumenta a circulação sanguínea para a retina, evitando e melhorando descolamentos, sangramentos em caso de diabetes, por exemplo, e eliminando manchas. Eu mesma era extremamente dependente dos óculos escuros, muito sensível à claridade. A luz doía meus olhos. E em pouco tempo de exercício, eu deixei os óculos e a minha visão só vem melhorando a cada dia. Não se esqueça dessa dica. Não fuja do sol. E lógico que você não vai ficar olhando para ele assim, estatelado, sem piscar por 2 horas seguidas. Não é isso. Simplesmente passe mais tempo ao ar livre, na hora do almoço do trabalho, nos finais de semana. Não tenha medo do sol. Seus olhos amam essa luz maravilhosa. E vamos então para o último mito desse vídeo. O mito número 5, de que os olhos só se desenvolvem até os 7 anos de idade, ou então que o nervo óptico não se regenera. Isso é mito? Bom, acho que a essa altura você já entendeu que é possível melhorar a visão em qualquer idade. E nossos olhos são parte do corpo. Possuem músculos, nervos, vasos sanguíneos, ou seja, estruturas que se renovam e se regeneram durante toda a nossa vida. Se fizermos musculação e adotarmos um hábito de exercícios físicos, nosso corpo começa a responder e a ficar mais forte, mais saudável, mesmo depois de adultos ou na idade mais avançada, não é mesmo? O mesmo acontece com seus olhos. Os músculos oculares se fortalecem e se desenvolvem quando são estimulados, mesmo depois dos 7, 10, 20, 40, 90 anos de idade. Esse mito é muito comum e, infelizmente, muitas vezes congela a pessoa e impede que ela estimule os olhos, pois que acha que já não vai mais responder ou melhorar, já que não são mais crianças. Isso aconteceu com a Fernanda Leal, por exemplo. Os médicos disseram que ela não iria mais recuperar a visão, pois já tinha passado dos 7 anos e ela por muito tempo acreditou nisso. Mas quando conheceu os exercícios do método e colocou em prática, se recuperou dos problemas do nervo óptico e estrabismo. Outro caso que eu gravei em vídeo também está aqui embaixo para você assistir é o da Lia, de 12 anos. A Elizabeth, mãe da Lia, é minha aluna e se inscreveu no curso para poder ajudar a filha com nistagmo, astigmatismo e dificuldade de visão 3D, visão de profundidade. A Lia, no início do tratamento, tinha muita dificuldade em enxergar a lousa na escola. E a mãe dela conta, na entrevista que eu fiz com ela, muito emocionada, como é que era difícil para a Lia fazer as atividades na escola. Ela tinha que se agachar, ir até a lousa baixada, para não incomodar os outros colegas de classe, ler na lousa o que estava escrito, decorar aquilo, depois voltar para a carteira e escrever aquilo que ela tinha decorado da lousa. E tinha que repetir isso várias vezes, porque ela não conseguia enxergar a lousa, mesmo com óculos. Você pode imaginar o sofrimento dela? A Elizabeth aplicou os exercícios e as técnicas com a Lia e hoje ela não precisa mais dos óculos, pois ela diminuiu consideravelmente o grau do astigmatismo, recuperou a visão à distância a ponto dela se sentar nas fileiras do meio da sala e enxergar a lousa. Ela não precisa mais se abaixar e ir até a frente para poder enxergar. E além disso, a Lia desenvolveu o equilíbrio e o funcionamento dos 2 olhos a ponto de conseguir assistir um filme 3D no cinema com a família. Casos como esses demonstram que é possível melhorar, mesmo quando o diagnóstico do médico não é nada animador. Eles chegaram a dizer que a Lia nunca ia recuperar a visão e que ela precisaria procurar um emprego que não dependesse dos olhos e que nunca iria dirigir. Um absurdo. O mesmo acontece com relação ao nervo óptico. Saiba que sim, ele se regenera. Nossos nervos são estruturas que possuem o que chamamos de plasticidade neuronal, que é a capacidade de se dividir,
se expandir e criar novas redes de neurônios sempre que há uma demanda para isso. O nervo óptico é como qualquer outro nervo do seu corpo. Quando estimulado, ele vai se dividir, se ramificar, expandir a sua capacidade em qualquer época da vida. A minha aluna Cássia, com atrofia do nervo óptico, confirmou no oftalmologista que com a estimulação certa, dosada com o relaxamento, problemas neurológicos podem melhorar muito com o método. Mesmo aqueles que já aconteceram há vários anos ou de nascença, como no caso da Lia e de tantos outros. Não deixa ninguém dizer que você não pode melhorar a sua visão, ou então que aquela pessoa que você ama não pode melhorar a visão. Não sem ao menos tentar colocar o método em prática. Você vai se surpreender com a capacidade de resposta do seu organismo. E até aquele olho que parecia completamente inutilizado pode voltar a funcionar e ajudar o seu olho mais forte. Ou então uma visão de vultos pode se tornar uma visão funcional. Bom, eu separei aqui para você, juntamente com esse segundo vídeo, um vídeo especial, um treino de 1 hora de prática de exercícios, que está aqui nessa mesma página. Sim, chegou a hora de você também melhorar a sua visão. Então, assim que acabar de assistir a esse vídeo aqui, já coloca play nesse treino prático e vai seguindo as minhas instruções, que eu tenho certeza que você vai notar a diferença na hora. E eu te faço um desafio. Faço um desafio para você agora. Eu desafio você a colocar em prática esse treino de 1 hora agora ou o quanto antes, mesmo se você não acreditou em nada do que eu falei até agora. Não precisa acreditar em mim. Sério, eu só quero que você experimente, coloque em prática e depois me conta aqui nos comentários o que você sentiu, ok? No nosso próximo vídeo, no vídeo 3, eu vou te dar mais dicas e práticas como essas. E mais do que isso, eu vou disponibilizar para você um plano do seu tratamento, que você vai poder baixar e fazer o download. Isso mesmo! Eu vou te mostrar, se você usa óculos, qual o plano você deve seguir, o passo a passo, se você tem uma doença grave, ou se somente você quer prevenir um problema, se você quer ajudar alguém, por exemplo, seu filho, seus pais, pacientes ou alunos, ou se você recebeu uma indicação cirúrgica desnecessária e não quer passar pela mesa de cirurgia. Tudo ali, um plano para cada uma dessas situações, descrito para você ter em mãos e começar a enxergar melhor a cada dia. Bem, e daqui a alguns dias eu vou abrir as inscrições do curso Olhos de Águia, que tem um período de inscrições muito limitado. É um treinamento acompanhado pelos meus tutores treinados, para aqueles que querem verdadeiramente melhorar sua visão naturalmente. Eu vou te explicar mais sobre isso nos próximos vídeos, mas agora eu gostaria de te pedir para você deixar o seu comentário aqui embaixo nessa página. Eu estou lendo e respondendo o máximo que eu consigo e é muito importante. E mais uma vez, me ajude nessa revolução pela boa visão. Espalhe esse conteúdo nas suas redes sociais, para os seus grupos de WhatsApp, para os seus conhecidos e para as pessoas que você ama também terem o privilégio que você está tendo de ter acesso a essas informações e também poderem melhorar a visão. Você deve ter percebido que eu te dei muita informação valiosa nesses 2 primeiros vídeos e eu vou te dar ainda mais nos próximos. Tem muita gente precisando saber dessas revelações. Nós temos a obrigação moral de levar isso para mais e mais pessoas. Então, divulgue ao máximo. Vai lá agora, comenta, compartilha e até o próximo vídeo. Um abraço bem carinhoso, fica com Deus, mais visão é mais vida. Tchau, tchau.